Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Dando continuidade aos nossos estudos sobre geopolítica, nós vamos abordar rapidamente as novas teorias geopolíticas. Eu, particularmente, considero que as teorias clássicas são muito mais importantes para os nossos objetivos do que essas novas teorias. Mas algumas delas eu acho que a gente pode levar em consideração e pode ser uma coisa, um objetivo nosso aí. A gente pode se surpreender e eu acho importante a gente tomar conhecimento disso aqui também. O que aconteceu com essas novas teorias? É que com a fim da bipolaridade, todo mundo começou a estudar o que iria acontecer com a humanidade em função dessa decadência da União Soviética e o aparentemente poder supremo dos Estados Unidos. Né? Então, várias pessoas, vários pensadores resolveram colocar suas teorias e elaborar uns novos projetos para o futuro geopolítico da humanidade. E isso aconteceu. Então é isso aí que nós vamos ver. A primeira coisa, a geopolítica brasileira chama Teresa de Castro, muito reconhecida, inclusive internacionalmente, ela colocou que as nações emergentes seriam as nações que seguissem esses critérios aí. Tá? Então, o Brasil estaria muito bem inserido dessas nações, teriam outras opções aí, China, Canadá, Índia. Então, uma superfície territorial maior do que 5 milhões, continentalidade territorial, acesso direto e amplo ao oceano, são poucos países que têm isso, né? Recursos naturais estratégicos essenciais, população maior que 100 milhões, densidade demográfica maior do que 10 habitantes por quilômetro e homogeneidade cultural. Então, qualquer potência nova surgiria dentro das nações que possuíssem essas características. Dá para perceber muito claramente que o Brasil está inserido nessa aí perfeitamente. Né? Bom, a primeira teoria que a gente vai analisar chama teoria dos blocos. Na verdade, é a mesma teoria do Haushofer lá que a gente viu nas clássicas, somente adaptação ao cenário econômico em vez do viés político que havia naquela anterior. Então ele divide o mundo em 4 blocos, esses 4 blocos seriam liderados por potências do G7 e são blocos muito semelhantes aos blocos já estudados naquela teoria dos blocos anterior, tá? Então, Federação das Américas, onde vigoraria o dólar, Federação Euro-Africana, onde vigoraria o euro, a União das Repúblicas Soberanas, que seriam os antigos países da União Soviética, e a Liga Asiática, sob a liderança do Japão com o iene. Então, nada mais é do que a gente já viu lá, existiu essa nova teoria, uma renovação do que a gente já tinha visto. Você pode ver, o desenho é muito parecido, tá? Uma renovação do que a gente já tinha visto lá no começo, muito simples, já está na massa do sangue. A segunda teoria chama teoria dos limes. Ela coloca o seguinte, que vai passar a haver um enfrentamento norte-sul, em vez de haver um enfrentamento leste-oeste. Tá? Então ela coloca que a nossa ordem mundial seria baseada numa multipolaridade. Tá? E o norte fecharia como se fosse uma espécie de fronteira. Tá? O sul continuaria sendo fornecedor de matéria-prima e comprador de produtos acabados, e haveria um conflito grande porque a pobreza no sul ia continuar vigorando e eles iriam querer ir para o norte e ia ter uma série de atritos. Para isso existiria uma série de estados tampões, que eles chamam de dobradiça, que seria em particular ali o México, o norte da África, o centro da Ásia, né? E esses países seriam uma espécie de. Até teriam alguma vantagem com o norte desenvolvido, porque eles estariam ali perto, mas eles seriam uma espécie de limite até onde o pessoal do sul poderia chegar. Tá? Até chamaria o pessoal do sul de uma espécie de bárbaros que teriam que chegar nas novas civilizações desenvolvidas do norte. Gente, isso aí já tem uma teoria oficializada dizendo isso. Impressionante, né? A teoria da incerteza colocou o seguinte, cara, com a desagregação da União Soviética, não vai ter mais uma nova ordem mundial, sim uma desordem mundial. O cara é bastante pessimista, tá? Então ele, sei lá, certo, na França, né? O outro também era francês, mas ele estava bastante pessimista e tem alguns argumentos dele que são extremamente consistentes e nós temos que levar em consideração, sim. Tá? Então, instabilidade das antigas repúblicas soviéticas, que de fato ocorreu e, digamos, aqui ainda ocorre, de certa forma, a explosão demográfica dos estados
Da África, que também aparentemente se confirmou, né? Distúrbios raciais e étnicos nos Estados Unidos, a ameaça nuclear dos países islâmicos, rearmamento do Japão e a abertura da China à tecnologia. O cara preveu isso aí em 1992, né? Então, mais de 30 anos passados atrás, né? Então, me parece que não dá para dizer que existe uma desordem mundial, mas muita coisa do que ele colocou, ele acertou, né? Ele não considerava a América do Sul como uma zona de turbulência. Aliás, ele fazia menção ao Brasil, achando que o Brasil poderia realmente aproveitar esse período de turbulência e sair da sua estagnação. Infelizmente, essa teoria dele não se confirmou. A teoria da tríade do Clube de Roma. O Clube de Roma são um grupo de pessoas extremamente influentes, alguns reis, alguns cientistas, alguns pensadores, filósofos que se reuniram lá em Roma e de vez em quando eles elaboraram um livro muito famoso e essa teoria da tríade está inserida e ela é bastante interessante. Né? Dividir o mundo também não muda muito, divide o mundo em três blocos, né? Bloco americano, liderança dos Estados Unidos, dolarizado, o bloco europeu, com a liderança da Europa, norte da África, ele dizia que era o marco alemão porque ainda não existia o euro, e um bloco asiático, onde seria governado por Japão, China, Índia, e uma mistura disso tudo, mas a moeda seria o iene. Esses blocos, na prática, não se confirmaram, né? Nem a dos blocos anteriores, nem essa nova teoria das tríades. Né? Então, essas teorias realmente caíram por terra. Está na nossa apostila, a gente precisa ver. Eu realmente não acredito que a gente precisa estudá-las. Só essa notícia leve já seria suficiente. Essa sim, essa teoria eu acho que a gente pode olhar com mais carinho. É uma teoria chamada Choque das Civilizações, mais ou menos da mesma época, década de 90, do Samuel Huntington. Então, inclusive a Biblioteca do Exército publicou esse livro já mais de uma vez, esse livro do Huntington. É muito interessante. Ele coloca um choque de civilizações como o que iria acontecer após a derrocada dos Estados Unidos. E, na verdade, ele previu o seguinte: até a Revolução Francesa, os conflitos, as guerras, as pessoas, os estados brigavam entre os reis. Né? Você morria brigando pelo seu rei. Né? Com a criação do Estado-nação até a Primeira Grande Guerra, os conflitos ocorrem entre nações. Posteriormente, até a Guerra Fria, entre ideologias. Faz todo sentido. Segunda Guerra Mundial foi o combate ao nazismo, ao fascismo, e posteriormente o combate ao comunismo. Então, após a Guerra Fria, esses conflitos serão entre as civilizações. Então, seria uma nova forma de conflito na humanidade. Que civilizações seriam essas? Então, ele identifica 9 civilizações. Civilização ocidental, compreendendo a Europa Ocidental, a América do Norte, a Austrália e Nova Zelândia, com um padrão cultural. Essas civilizações seriam padrões culturais. Né? A civilização islâmica, os países muçulmanos, inclusive os do sul da Ásia e do norte da África. Uma civilização que ele chamou de cínica, que é baseada no confucionismo, tá? Na China e no sudeste da Ásia. Uma civilização budista, abrangendo ali Mongólia, Nepal, Tailândia, Camboja, Mianmar, Laos, Malásia e Bangladesh, também naquela região central da Ásia. Uma civilização latino-americana, ele coloca isso, houve até pessoas que discordaram muito disso, que a civilização latino-americana seria diferente da civilização ocidental, englobando os estados da Latinoamérica, e eu acho até que ele tem uma certa dose de razão, a nossa civilização já apresenta diferenças bastante consistentes. Uma civilização ortodoxa, centrada na Rússia, incluindo os países do Balcãs e os eslavos. Uma civilização hindu, com a Índia e outros pequenos países próximos ali, nos arredores da Índia, os hindus, né? Uma civilização africana, que abrange os países da África Central e do Sul, e uma civilização japonesa. Essas civilizações, elas lutariam, os próximos conflitos da história da humanidade seriam relacionados ao choque entre essas civilizações essa seria a tônica das relações internacionais a partir do século XXI. Teoria interessante. Eu acho interessante, é bom a gente dar uma lida com mais carinho nela. Né? É uma teoria que está em voga, a Biblioteca do Exército deu grande importância. Ainda nunca caiu numa prova, já caiu Toynbee, já caiu outras coisas. Eu acho que a gente pode dar uma olhada. Pode dar uma olhada, ok?
Teoria do choque de civilizações do Huntington. Esse seria o mapa da teoria, né? Materializando o que eu mostrei para vocês aí agora, tá? E por fim, uma teoria de um brasileiro, né? Infelizmente é uma teoria que a gente se passaram 30 anos ou quase e ela não se configurou, né? Ela colocaria que também divide o mundo em blocos, só que ele divide de uma maneira completamente diferente dos outros blocos que a gente já viu até agora. Ele divide em bloco norte-americano, bloco sul-americano, que entraria também posteriormente a basicamente toda a América Central, bloco europeu e bloco asiático. Ele coloca a importância que aparentemente seria extrema do bloco sul-americano, mas ele acreditava numa verdadeira ascensão da nossa região. Tá? E ele achou uns argumentos para isso. Tá? A criação do Mercosul, e aí a adesão de mais estados a esse Mercosul, já na época já uma manifestação da União Europeia no sentido de estabelecer relações comerciais mais intensas com o Mercosul, a possibilidade de atração da África, né, e a necessidade de tratamento do bloco sul-americano como parceiro e não como uma eterna colônia econômica. Então a ideia dele é que realmente a América do Sul não seria aquilo que eles estavam preconizando, mero não, seria um mero subordinado à ordem geopolítica mundial. Né? Então a América do Sul ela levantaria e ela cresceria econômica, socialmente, politicamente e teria influências muito fortes no destino mundial. Talvez, eu não sei se os nossos governantes aí, em particular os 16 anos de PT e mais do PSDB, se acaso se fundamentaram nisso para tentar estabelecer a sua política externa. Até talvez tenha influenciado aí, o cara é brasileiro, tal, talvez algum pensador que estivesse no alto escalão do governo tenha imaginado uma política externa voltada para a construção dessa nova frente, desse novo bloco, tá? Que me parece que realmente é um dos objetivos daqueles governos e talvez do nosso atual governo, né? Uma grande coesão da América do Sul e priorizando o comércio com a África e com os países da América do Sul. Foi a ideia do cara. Infelizmente, nós estamos ainda no mesmo patamar ou até num patamar abaixo do que daquela época, passados essas 2 décadas e meia. Tá bom, gente? O que eu tinha para hoje era isso. Acabamos o nosso estudo de introdução à geopolítica e até a próxima e um forte abraço.